Olá pessoal, vamos falar hoje a todos os servidores estaduais de Minas Gerais, sejam eles da educação, da segurança pública, da saúde e demais servidores, porque um alerta máxima surgiu aí para todos os servidores estaduais de Minas Gerais. Porque nós vamos falar aqui sobre os direitos desses profissionais que estão ameaçados, é isso mesmo. Vamos falar aqui sobre a PEC 57 de 2020 e o projeto de lei 48 de 2020, que engloba aí o regime de recuperação fiscal, que é o RRF, e que foi proposto pelo governador Romeu Zema. Eu vou colocar um vídeo fixado aqui no primeiro comentário sobre o regime de recuperação fiscal, para que você entenda um pouco sobre o regime de recuperação fiscal, e vou explorar aqui um pouco então da PEC 57 de 2020 e o PLC 48 de 2020, que trata aí da questão dos direitos dos servidores estaduais. Vamos falar aqui o que acontecerá se o governador Romeu Zema for reeleito. Então é urgente, pessoal. Compartilhe esse vídeo o máximo que você puder. A hora é agora. Então, se você não é inscrito, inscreva-se no canal. Clique aqui em inscrever-se. É gratuito você clicar em inscrever-se. Ative o sininho para que você receba todas as notificações. E deixe o seu comentário de que cidade que você é, que área que você atua. E também vou deixar o link aqui do canal, o outro canal que a gente dá aí, Dicas de Saúde, para que você também possa estar colaborando, para estar inscrevendo esse outro canal com a gente também aí. Então vamos direto ao assunto aí. Então, atenção, servidores então aí da educação. Os servidores da segurança pública também, portanto, servidores da educação, servidores da segurança pública, servidores da saúde e demais aí, servidores públicos estaduais. O governador Romeu Zema propôs o regime de recuperação fiscal e você sabe o que acontecerá se Romeu Zema for reeleito? Ele possivelmente terá quase 50 deputados aí como aliados. Com isso, ele poderá implantar no estado tudo aquilo que ele tentou no primeiro mandato e não conseguiu. Esse regime de recuperação fiscal é a forma perfeita para acabar com a carreira dos servidores estaduais de Minas Gerais. Vou falar também sobre o projeto de lei aí, também os outros que eu citei anteriormente, que vou explorar. E, como eu disse, deixa eu deixar o vídeo aqui para vocês, o primeiro comentário sobre o regime de recuperação fiscal. E vamos explorar mais então os outros aqui. E você então sabe o que acontecerá após a reeleição de Romeu Zema e a aprovação desses projetos aí que está em andamento, juntamente, que é paralelo ao regime de recuperação fiscal. Segundo a secretária de Planejamento e Gestão do governo Zema, a PEC 57 de 2020 e o PLC 48 de 2020, que está em andamento aí, em tramitação, eles são projetos auxiliares do programa de recuperação fiscal proposto pelo governador. Então, vou te explicar aqui, então, o que significa essa PEC 57 e o PLC 48 de 2020. Você sabe o que é a proposta de emenda? Então, você vai saber aqui o que é a proposta de emenda constitucional número 57 de 2020. Você sabe o que é ela? Vou te explicar aqui. Vou listar alguns pontos aqui que prevê a PEC 57 de 2020. Então, tem aí falando dessa PEC, que ao servidor remunerado na forma de subsídio, fica assegurada a percepção de verbas de natureza indenizatória, inclusive as relativas à extensão de carga horária e tal, mas aí vai falar das vantagens decorrentes de direitos remuneratórios estabelecidos no caput do artigo 31 desta Constituição, exceto os direitos estabelecidos em lei não aplicáveis ao regime de subsídio e do abono de permanência que trata a Constituição da República, e vem outros aí, que o servidor remunerado na forma de subsídio não perceberá qualquer outra parcela que lhe tenha sido concedida no regime remuneratório anterior à instituição do regime de subsídio por força dessa Constituição e da legislação ordinária. Então aí a questão do subsídio vai afetar aí essa questão do subsídio que muitos servidores andam sempre buscando informação.
E também fala que, inclusive, aquelas que tratam o artigo 284 e o inciso 2 do artigo 290 dessa Constituição e os artigos 118 e 120 do ato das disposições constitucionais transitórias da Constituição do Estado, assegurado, então, o direito a férias prêmios adquiridas, então, anteriormente aí. Então, assim, e no artigo 116 fala que é vedada a percepção de acréscimo pecuniário em razão exclusiva do tempo de serviço ao servidor que tem ingressado no serviço público após a publicação da emenda constitucional número 57, que é essa que está em andamento. Então, quem for ingressar no serviço público após a publicação dessa emenda que está em tramitação, então vai ser vedada então a percepção de acréscimo pecuniário em razão exclusiva do tempo de serviço ao servidor. Então, e tem um artigo 3º também que fala que ficam acrescentados ao ato das disposições constitucionais transitórias da Constituição do Estado os seguintes artigos 156 e 158. Então, o que fala o artigo 156? Fala que fica vedada a percepção do adicional por tempo de serviço, de adicional de desempenho, do adicional de valorização da educação básica. Atenção, servidores da educação. Vou repetir. Artigo 156. Fica vedada, que é proibido. Então, a percepção de adicional por tempo de serviço. Você não vai ter tempo de serviço. De adicional de desempenho, corta. Adicional de valorização da educação básica, do advérbio, do tritenário, e que seriam adquiridos a partir da data de publicação da emenda que acrescentou esse dispositivo. Então, ao ato das disposições constitucionais transitórias pelo servidor público da administração pública direta, autárquica e funcional, e pelo militar que tenha ingressado no serviço público antes da emenda Constituição do Estado número 57, número 57 de 15 de julho de 2003. Então, aí também fala sobre a questão em que fica assegurada a percepção do adicional por tempo de serviço, do tritenário e do advérbio já incorporados até a data de publicação da emenda que acrescentou o dispositivo no caso aí. E também fala da questão que fica assegurada a percepção de adicional por tempo de serviço e do tritenário já incorporados até a data de publicação da emenda que acrescentou este dispositivo. Então, a partir desse momento em diante, você perde tudo. Então, e no artigo 158, fala que também fica vedada a percepção de férias-prêmio, pessoal. Atenção, atenção, servidores da educação, da segurança pública, da saúde e demais aí. No artigo 158 fala que fica vedada a percepção de férias-prêmio ao servidor público ocupante de cargo de provimento efetivo, ao detentor de função pública e também ao militar. Então, isso afeta diretamente você aí. E fala no parágrafo único que lá fala que fica assegurada a fruição de férias-prêmio adquiridas pelo servidor, pelo detentor da função pública e pelo militar até a data da publicação. Então, assim, o que você tiver antes, você vai cumprir, mas em diante você vai perder, então essa ficará vedado, então, você receber essa questão das férias-prêmios aí, nas férias-prêmio, ao qual você conseguiu com direito aí ao passar do tempo. E também sobre o projeto de lei complementar número 48 de 2020, também ele altera algumas leis que submeterão os servidores públicos estaduais de 2020. Essa lei altera, então, a Lei 869, de 5 de julho de 1952, que dispõe sobre o Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado de Minas Gerais. E lá no artigo 13, fala algumas coisas ali, e dentre elas uma coisa me intrigou bastante aqui, que me preocupa mais ainda com os servidores mais exclusivamente da educação, que fala de quê? Que o servidor fica obrigado a cumprir integralmente a jornada de trabalho a que está submetido. Então fica o questionamento aí sobre a questão dos servidores da educação. Será que serão submetidos a cumprir as 24 horas semanais dentro da escola, que é a carga horária hoje do profissional da educação? Isso não ficou bem claro aí.
Então fica esse questionamento. Então, servidores públicos estaduais, seja da educação, segurança pública, saúde, etc. Vocês precisam divulgar essas informações a todos os servidores públicos estaduais. Se Zema for reeleito, ele irá implantar tudo aquilo que ele quer. Então, tempos sombrios podem chegar aos servidores públicos. E essa PEC 57 de 2020 e o PLC 48 de 2020 é a extinção da ADE, do advérbio, do quinquênio, do trintenário, da férias prêmio, ou seja, tudo aquilo que o servidor público tem de direito que foi conquistado nos últimos anos. Então você pode perder aí. Isso já está documentado, já está em tramitação, não é nada inventado aqui, mas é coisa que já está em tramitação para que seja votado tão logo. Então, um aí fala a questão da lei, vai varrer a questão da Constituição do Estado, vai afetar a Constituição do Estado, e a outra afetará então o quê? O Estatuto e a lei orgânica. Então, fica aí a missão para vocês, divulgar esse vídeo para mais pessoas, para que todos entendam o que está em jogo na vida funcional dos servidores públicos estaduais de Minas Gerais. Compartilhe esse vídeo, inscreva aqui no canal para que você acompanhe mais informações que chegar em breve para vocês. Um abraço e até o próximo vídeo, pessoal.